Nunca imaginei que confiar em alguém pudesse doer tanto quanto dói agora, sentada aqui na varanda de casa, com o cafezinho esfriando na xícara e o coração apertado que nem nó de marinheiro. A gente sempre achou, eu e a Mariana, que contratar uma babá seria tranquilo, sabe? Tipo assim, uma pessoa de confiança para cuidar do nosso Luquinha enquanto a gente ralava no trabalho. Coisa simples, né? Mas a vida tem dessas, meu Deus. Às vezes ela vira tudo de ponta cabeça quando a gente menos espera. Conheci a Mariana há 7 anos, num daqueles churrascos de domingo que a galera do prédio fazia na área de lazer. Ela tinha acabado de se mudar para o nosso condomínio em Copacabana, e eu era o tipo de cara que não recusava um convite para uma cervejinha gelada e uma picanha mal passada. Foi amor à primeira vista, daqueles de novela mesmo. Ela com aquele sorriso que iluminava o ambiente inteiro, os olhos castanhos brilhando quando ria, e aquele jeito descontraído de ser que me conquistou na hora. Casamos 2 anos depois, numa festinha intimista na casa da mãe dela, em Santa Teresa, com direito a feijoada, samba no pé e muito choro de emoção. O Lucas nasceu 3 anos depois do casamento, e cara, que bênção! Aquele menino virou nossa vida do avesso, mas do jeito mais lindo possível. Ver ele dando os primeiros passinhos, falando papai e mamãe com aquela voz fininha, dormindo no meu colo depois de mamar. Essas coisas não têm preço, não tem mesmo. Mas aí começaram os perrengues da vida adulta, né? Eu trabalho como gerente de vendas numa empresa de materiais de construção na Barra, e a Mariana é enfermeira no hospital municipal. Os dois com horários malucos, plantões que não batem, e o Luquinha precisando de atenção o tempo todo. A sogra até dava uma força, mas ela também tem a vida dela, seus compromissos com o grupo da terceira idade, as amigas do bingo. Não dava para abusar. Foi aí que decidimos, precisávamos de uma babá. Colocamos anúncio em todo canto, grupo do WhatsApp do condomínio, Facebook, até naqueles sites especializados. Apareceu um monte de gente, mas ninguém que passasse aquela sensação de confiança, entende? Até que a dona Célia, nossa vizinha do 402, falou da sobrinha de uma amiga dela que estava precisando de trabalho. Gente boa, vocês vão ver. A Patrícia é uma menina de ouro, criada com muito amor e respeito. Trabalhou com várias famílias aqui na Zona Sul. Todas adoram ela, dizia a dona Célia com aquele entusiasmo dela, mexendo as mãos para lá e para cá enquanto falava. Marcamos uma entrevista. A Patrícia chegou num sábado de manhã, bem arrumadinha, com uma pasta debaixo do braço cheia de referências. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo preso num coque, sorriso simpático. Conversamos por mais de 1 hora. Ela contou que tinha experiência com crianças pequenas, que adorava cozinhar, inclusive fazia uns docinhos caseiros que vendia nas horas vagas, e que estava procurando uma família que ela pudesse criar vínculo de verdade. Eu não sou dessas que fica pulando de casa em casa, não. Quando eu me apego a uma criança, é pra valer. Fico mesmo, construo uma relação, ela disse, olhando nos nossos olhos com uma sinceridade que parecia genuína. O Lucas, que normalmente era meio ressabiado com gente estranha, foi logo se aproximando dela, mostrando os brinquedos, puxando ela pela mão para conhecer o quarto. A Mariana me olhou com aquele jeito dela, sabe? Aquele olhar que diz acho que encontramos a pessoa certa sem precisar falar nada. E eu concordei. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E sabe o que dizem, né? Quando as coisas parecem boas demais. A Patrícia começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Os primeiros dias foram uma maravilha. Ela chegava sempre pontual, às 7 da manhã, com aquele sorriso no rosto. Preparava café da manhã pro Lucas, brincava com ele, fazia as tarefas da casa sem a gente precisar pedir. À tarde, levava ele no parquinho do condomínio, voltava, dava banho, preparava o jantar. Quando a gente chegava do trabalho, a casa estava um brinco e o Luquinha feliz da vida. Papai, a tia Pati fez brigadeiro hoje. E a gente montou um castelo gigante com os blocos. Ele contava, todo animado, pulando de um pé pro outro. A Mariana e eu nos olhávamos aliviados. Parecia que finalmente tínhamos encontrado alguém de confiança, uma pessoa que realmente se importava com o nosso filho. Eu até comentei com os colegas do trabalho. Irmão, achei uma babá fora de série. A menina é show de bola. Mas aí, cerca de 3 semanas depois que ela começou, as coisas começaram a ficar estranhas. Nada muito óbvio no começo. Só aqueles detalhes que você nota de canto de olho e pensa, será que é impressão minha?
A primeira coisa que notei foi com os brinquedos do Lucas. Eu sempre fui meio organizado, dessas pessoas que gosta de deixar cada coisa no seu lugar. Os carrinhos dele ficavam sempre na prateleira debaixo da estante da sala, organizadinhos por cor. Um dia cheguei em casa e eles estavam espalhados pelo chão, misturados com os bichos de pelúcia que ficavam na caixa do quarto. Pode parecer bobagem, mas me incomodou. Pati, o Lucas brincou com os carrinhos na sala hoje? Perguntei, tentando soar casual. Não, seu Roberto. A gente ficou mais no quarto hoje, pintando uns desenhos. Por quê? Ela respondeu, sem nem levantar os olhos da pia onde lavava a louça. Ah, nada não. É que estavam fora do lugar, só isso. Ela deu de ombros. Sei lá, às vezes o vento da janela derruba as coisas, né? Ou então o gatinho da dona Célia que fica entrando aqui quando deixo a porta da varanda aberta. Fazia sentido, eu acho. Deixei pra lá. Mas então começaram a sumir coisas da geladeira. Nada muito caro, mas notável. Uma embalagem de queijo que eu tinha certeza que estava pela metade sumiu. O pote de doce de leite que a Mariana tinha comprado no mercadinho do seu José desapareceu. Umas frutas que estavam na fruteira simplesmente evaporaram. Amor, você comeu aquelas maçãs que estavam aqui? Perguntei para Mariana numa quinta noite. Que maçãs? Eu não vi maçã nenhuma. Tinha 3 maçãs vermelhas aqui ontem. Comprei no caminho de casa. Ela franziu a testa. Pergunta para Pati. Talvez ela tenha dado pro Lucas. Mas quando perguntei para Patrícia, ela disse que não tinha visto maçã nenhuma, que devia ter esquecido de comprar. Mas eu tinha certeza absoluta que tinha comprado. Botei na fruteira com minhas próprias mãos. Aí começaram a sumir outras coisas. Pequenas, quase imperceptíveis. Uns trocados que eu deixava na mesinha da entrada. Um batom da Mariana que estava no banheiro. Um livro que eu tinha certeza de ter deixado na mesinha de centro. Uma noite, deitados na cama depois de colocar o Lucas para dormir, a Mariana virou para mim com aquele ar preocupado que ela tem quando algo está engasgado. Beto, preciso te falar uma coisa. Fala, amor. Você não acha que está acontecendo coisa estranha em casa? Eu suspirei. Você também está percebendo? Nunca imaginei que confiar em alguém pudesse doer tanto quanto dói agora, sentada aqui na varanda de casa, com o cafezinho esfriando na xícara e o coração apertado que nem nó de marinheiro. A gente sempre achou, eu e a Mariana, que contratar uma babá seria tranquilo, sabe? Tipo assim, uma pessoa de confiança para cuidar do nosso Luquinha enquanto a gente ralava no trabalho. Coisa simples, né? Mas a vida tem dessas, meu Deus. Às vezes ela vira tudo de ponta cabeça quando a gente menos espera. Conheci a Mariana há 7 anos, num daqueles churrascos de domingo que a galera do prédio fazia na área de lazer. Ela tinha acabado de se mudar para o nosso condomínio em Copacabana, e eu era o tipo de cara que não recusava um convite para uma cervejinha gelada e uma picanha mal passada. Foi amor à primeira vista, daqueles de novela mesmo. Ela com aquele sorriso que iluminava o ambiente inteiro, os olhos castanhos brilhando quando ria, e aquele jeito descontraído de ser que me conquistou na hora. Casamos 2 anos depois, numa festinha intimista na casa da mãe dela, em Santa Teresa, com direito a feijoada, samba no pé e muito choro de emoção. O Lucas nasceu 3 anos depois do casamento, e cara, que bênção! Aquele menino virou nossa vida do avesso, mas do jeito mais lindo possível. Ver ele dando os primeiros passinhos, falando papai e mamãe com aquela voz fininha, dormindo no meu colo depois de mamar. Essas coisas não têm preço, não tem mesmo. Mas aí começaram os perrengues da vida adulta, né? Eu trabalho como gerente de vendas numa empresa de materiais de construção na Barra, e a Mariana é enfermeira no hospital municipal. Os dois com horários malucos, plantões que não batem, e o Luquinha precisando de atenção o tempo todo. A sogra até dava uma força, mas ela também tem a vida dela, seus compromissos com o grupo da terceira idade, as amigas do bingo. Não dava para abusar. Foi aí que decidimos, precisávamos de uma babá. Colocamos anúncio em todo canto, grupo do WhatsApp do condomínio, Facebook, até naqueles sites especializados. Apareceu um monte de gente, mas ninguém que passasse aquela sensação de confiança, entende? Até que a dona Célia, nossa vizinha do 402, falou da sobrinha de uma amiga dela que estava precisando de trabalho. Gente boa, vocês vão ver.
A Patrícia é uma menina de ouro, criada com muito amor e respeito. Trabalhou com várias famílias aqui na Zona Sul. Todas adoram ela, dizia Dona Célia com aquele entusiasmo dela, mexendo as mãos para lá e para cá enquanto falava. Marcamos uma entrevista. A Patrícia chegou num sábado de manhã, bem arrumadinha, com uma pasta debaixo do braço cheia de referências. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelo preso num coque, sorriso simpático. Conversamos por mais de 1 hora. Ela contou que tinha experiência com crianças pequenas, que adorava cozinhar, inclusive fazia uns docinhos caseiros que vendia nas horas vagas, e que estava procurando uma família que ela pudesse criar vínculo de verdade. Eu não sou dessas que fica pulando de casa em casa, não. Quando eu me apego a uma criança, é pra valer. Fico mesmo, construo uma relação, ela disse, olhando nos nossos olhos com uma sinceridade que parecia genuína. O Lucas, que normalmente era meio ressabiado com gente estranha, foi logo se aproximando dela, mostrando os brinquedos, puxando ela pela mão para conhecer o quarto. A Mariana me olhou com aquele jeito dela, sabe? Aquele olhar que diz acho que encontramos a pessoa certa sem precisar falar nada. E eu concordei. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E sabe o que dizem, né? Quando as coisas parecem boas demais. A Patrícia começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Os primeiros dias foram uma maravilha. Ela chegava sempre pontual, às 7 da manhã, com aquele sorriso no rosto. Preparava café da manhã pro Lucas, brincava com ele, fazia as tarefas da casa sem a gente precisar pedir. À tarde, levava ele no parquinho do condomínio, voltava, dava banho, preparava o jantar. Quando a gente chegava do trabalho, a casa estava um brinco e o Luquinha feliz da vida. Papai, a tia Pati fez brigadeiro hoje. E a gente montou um castelo gigante com os blocos. Ele contava, todo animado, pulando de um pé pro outro. A Mariana e eu nos olhávamos aliviados. Parecia que finalmente tínhamos encontrado alguém de confiança, uma pessoa que realmente se importava com nosso filho. Eu até comentei com os colegas do trabalho. Irmão, achei uma babá fora de série. A menina é show de bola. Mas aí, cerca de 3 semanas depois que ela começou, as coisas começaram a ficar estranhas. Nada muito óbvio no começo, só aqueles detalhes que você nota de canto de olho e pensa, será que é impressão minha? A primeira coisa que notei foi com os brinquedos do Lucas. Eu sempre fui meio organizado, dessas pessoas que gosta de deixar cada coisa no seu lugar. Os carrinhos dele ficavam sempre na prateleira debaixo da estante da sala, organizadinhos por cor. Um dia cheguei em casa e eles estavam espalhados pelo chão, misturados com os bichos de pelúcia que ficavam na caixa do quarto. Pode parecer bobagem, mas me incomodou. Pati, o Lucas brincou com os carrinhos na sala hoje? Perguntei, tentando soar casual. Não, seu Roberto. A gente ficou mais no quarto hoje, pintando uns desenhos. Por quê? Ela respondeu, sem nem levantar os olhos da pia onde lavava a louça. Ah, nada não. É que estavam fora do lugar, só isso. Ela deu de ombros. Sei lá, às vezes o vento da janela derruba as coisas, né? Ou então o gatinho da Dona Célia que fica entrando aqui quando deixo a porta da varanda aberta. Fazia sentido, eu acho. Deixei pra lá. Mas então começaram a sumir coisas da geladeira. Nada muito caro, mas notável. Uma embalagem de queijo que eu tinha certeza que estava pela metade sumiu. O pote de doce de leite que a Mariana tinha comprado no mercadinho do seu José desapareceu. Umas frutas que estavam na fruteira simplesmente evaporaram. Amor, você comeu aquelas maçãs que estavam aqui? Perguntei para Mariana numa quinta noite. Que maçãs? Eu não vi maçã nenhuma. Tinha 3 maçãs vermelhas aqui ontem. Comprei no caminho de casa. Ela franziu a testa. Pergunta para Pati. Talvez ela tenha dado pro Lucas. Mas quando perguntei para Patrícia, ela disse que não tinha visto maçã nenhuma, que devia ter esquecido de comprar. Mas eu tinha certeza absoluta que tinha comprado. Botei na fruteira com minhas próprias mãos. Aí começaram a sumir outras coisas. Pequenas, quase imperceptíveis. Uns trocados que eu deixava na mesinha da entrada. Um batom da Mariana que estava no banheiro. Um livro que eu tinha certeza de ter deixado na mesinha de centro. Uma noite, deitados na cama depois de colocar o Lucas para dormir, a Mariana virou para mim com aquele ar preocupado que ela tem quando algo está engasgado.
Beto, preciso te falar uma coisa. Fala, amor. Você não acha que tá acontecendo coisa estranha em casa? Eu suspirei. Você também tá percebendo? Mas por mais que a Mariana tentasse me acalmar, meu coração não parava de bater acelerado. Fiquei o resto do dia numa agonia, assistindo tudo pelo celular quando podia, fingindo que trabalhava, mas com a cabeça totalmente em casa. Vi a Patrícia agindo normalmente, brincando com o Lucas, dando comida para ele, tudo como se nada tivesse acontecido. Aquela normalidade toda era perturbadora. Às 4 da tarde, ela levou o Lucas pro parquinho do prédio. Respirei aliviado por pelo menos ter ela num ambiente público, com outras pessoas por perto. Mas algo ainda me incomodava. Tinha uma peça que não se encaixava nesse quebra-cabeça todo. Liguei pro síndico do prédio, o seu Marcão, um senhor bacana que morava ali há uns 20 anos. Seu Marcão, é o Roberto do 703. Tudo bem? Fala, Roberto. Tudo jóia e você? Olha, eu queria te pedir um favor meio estranho. Você tem como checar as câmeras de segurança do prédio dos últimos dias? Tenho sim, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? É que, bem, é complicado. Mas eu preciso ver se alguém estranho tem vindo aqui encontrar a babá do meu filho. Teve uma pausa. Sério? Você acha que ela tá aprontando? Eu não queria achar, mas tenho minhas suspeitas. Dá uma passada aqui na portaria quando chegar. A gente dá uma olhada juntos. Quando saí do trabalho às 5h30, passei primeiro na portaria antes de subir. O seu Marcão já estava me esperando, com o computador ligado mostrando as imagens das câmeras de segurança. Olha só isso aqui, ele disse, apontando para a tela. 3 vezes na última semana, sempre por volta do meio-dia, esse cara aqui aparece. Na tela, um rapaz de boné e mochila entrava no prédio. Alto, magro, devia ter uns 20 e poucos anos. Ele cumprimentava o porteiro, que naquele horário era o Josué, que trabalhava de manhã, se dirigia ao elevador. E para qual andar ele foi? Seu Marcão clicou em outro vídeo. Pro 7º. Pro seu andar. Senti um calafrio. Que horas ele saía? Olha aqui. Mais um clique. Sempre ficava umas 2 horas. Saía por volta das 2, 2h30. 2 horas. 2 horas em que eu e a Mariana estávamos trabalhando, confiando que nossa casa estava segura, que nosso filho estava em boas mãos. Seu Marcão, você tem como imprimir essas imagens para mim? Claro. Você vai fazer o quê? Ainda não sei. Mas vou descobrir o que está acontecendo. Subi pro apartamento com as folhas impressas queimando na mão. Respirei fundo antes de colocar a chave na porta. Eram quase 6h30, horário em que a Patrícia ia embora. Quando entrei, tudo parecia absolutamente normal. O Lucas veio correndo me abraçar, todo sorridente. Papai, papai, hoje a tia Pati fez bolo de chocolate. É mesmo, campeão? Que legal! Forcei um sorriso, peguei ele no colo, dei beijos na bochecha gordinha dele. A Patrícia estava na cozinha, guardando as últimas louças. Oi, seu Roberto. Chegou cedo hoje, né? Pois é, consegui sair mais cedo. Tentei manter a voz firme, normal. A Mariana tá chegando já também. Ah, que bom. Bom, então eu já vou indo. Até amanhã. Patrícia, espera um pouquinho. A Mariana quer falar com você sobre uma coisa. Já tá subindo. Vi uma microexpressão de preocupação passar pelo rosto dela, mas ela disfarçou rápido. Ah, tá bom. Sem problema. 5 minutos depois, a Mariana chegou. Trocamos aquele olhar de quem tá prestes a fazer algo difícil, mas necessário. Pedimos pro Lucas ir pro quarto dele ver uns desenhos na TV. Ele reclamou um pouco, mas obedeceu. Sentamos os 3 na sala. Eu e a Mariana no sofá, a Patrícia na poltrona em frente. O clima estava pesado, dava para cortar a tensão com uma faca. Patrícia, começou a Mariana, com aquela voz firme dela de enfermeira que não aceita enrolação. A gente precisa conversar sobre uma coisa séria. Claro, dona Mariana. O que foi? Peguei o celular, abri o aplicativo da câmera e mostrei para ela o vídeo de hoje de manhã.
Ela entrando no nosso quarto, remexendo nas gavetas, pegando coisas. A cor sumiu do rosto dela. Literalmente. Ficou branca que nem papel. Eu posso explicar, ela gaguejou. Pode explicar o quê? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Pode explicar por que você entrou no nosso quarto sem permissão? Por que estava remexendo nas nossas coisas? Por que colocou coisas na sua bolsa? Não é o que parece. Não é o que parece. A Mariana estava começando a perder a paciência. Então me diz, Patrícia, o que é? Porque para mim tá parecendo furto, violação de privacidade, abuso de confiança. Não, eu nunca roubaria vocês. Eu só estava pegando emprestado umas coisas. Eu ia devolver. Pegando emprestado sem pedir? Eu queria entender, juro que queria. Que tipo de lógica é essa? Foi aí que ela desmoronou. Começou a chorar, aquele choro convulsivo de quem tá presa numa mentira e não sabe como sair. Eu tô com problemas, ela disse entre soluços. Problemas financeiros sérios. Meu filho, vocês não sabem, mas eu tenho um filho de 5 anos. O pai dele me abandonou grávida, sumiu no mundo. Minha mãe tá doente, precisa de remédios caros. Eu tava desesperada, precisando de dinheiro rápido. E isso te dá o direito de roubar a gente? A Mariana não estava comprando a história. Patrícia, se você estava com problemas, podia ter conversado com a gente. A gente é gente boa, a gente teria tentado ajudar de alguma forma. Mas você preferiu mentir, roubar, trair nossa confiança. Eu sei que eu errei. Foi tudo errado desde o começo. Eu peço desculpas, de verdade. Eu posso devolver tudo. Mostrei as fotos impressas que o seu Marcão tinha me dado. E esse rapaz aqui? Quem é ele? Porque ele vinha aqui 3 vezes por semana, ficava 2 horas e ia embora. Ela olhou para as fotos e pareceu encolher ainda mais na poltrona. É meu namorado. O Diego. Seu namorado vinha aqui? Na nossa casa? Enquanto você estava trabalhando. A voz da Mariana estava cada vez mais alta. Ele não tem onde ficar. A família expulsou ele de casa. Ele vinha aqui, a gente almoçava junto, ele tomava banho, descansava um pouco. Na nossa casa, com nosso filho aqui. Eu levantei, não conseguia mais ficar sentado. Você trouxe um estranho para dentro da nossa casa, um cara que a gente não conhece, não sabe quem é, enquanto nosso filho de 3 anos estava aqui. Você tem noção do perigo que você colocou ele? Ele é gente boa, juro. Ele nunca faria nada com o Lucas. Você não pode garantir isso. Eu gritei, e vi o susto no rosto dela. Respirei fundo, tentei me controlar. Desculpa. Mas você entende que você cruzou todas as linhas possíveis? Todas? O Lucas apareceu na porta do quarto, assustado com os gritos. Papai? Por que você tá bravo com a tia Pati? O coração partiu. Aquele menino tinha se afeiçoado a ela, confiava nela. E agora a gente ia ter que explicar por que ela não ia mais voltar. A Mariana pegou ele no colo. Vem cá, meu amor. Volta pro quarto que daqui a pouco papai vai aí com você, tá? Quando ele saiu, voltamos nossa atenção para Patrícia. Patrícia, disse a Mariana, com uma calma que eu sabia que era forçada, você precisa ir embora. Agora. E não volte mais. Mas, e o Lucas? Ele gosta tanto de mim. O Lucas vai superar, eu disse. Crianças são resilientes. Mas sabe o que ele não ia superar? Se alguma coisa tivesse acontecido com ele por causa da sua irresponsabilidade. Por favor, me dá mais uma chance. Eu prometo que... Não tem mais chance, Patrícia. A Mariana foi firme. Você mentiu pra gente desde o começo. As referências que você trouxe, aposto que eram falsas. A história da Dona Célia te recomendar, provavelmente era mentira também. Tudo foi uma farsa para você entrar aqui e fazer o quê? Nos roubar? Usar nossa casa como hotel pro seu namorado? Ela não respondeu. Só continuou chorando. Pega suas coisas e vai embora. E vai devolvendo tudo que você pegou.
Eu quero tudo de volta até amanhã, você ouviu? Se não, a gente vai ter que envolver a polícia. Ela levantou, derrotada, pegou a bolsa. Antes de sair, virou pra gente uma última vez. Eu sinto muito. De verdade. Eu nunca quis machucar vocês. Mas machucou, disse Mariana. Machucou nossa confiança, nossa sensação de segurança. E isso não se conserta com um pedido de desculpas. Quando a porta fechou atrás dela, eu e a Mariana ficamos ali parados, em silêncio, processando tudo o que tinha acontecido. Era uma mistura de alívio por ter descoberto a verdade, raiva pela traição, medo do que poderia ter acontecido, tristeza por ter que passar por isso. E agora? Eu perguntei. Agora a gente vai lá no quarto do Lucas, abraça nosso filho e agradece a Deus que a gente descobriu antes que acontecesse algo pior. Mas ainda tinha algo me incomodando. Um detalhe que não se encaixava. Mari, você não achou estranho ela ter dito que o namorado ia embora por volta das 2? Por quê? Porque no vídeo de hoje, ela foi no nosso quarto 12:30. O cara nem tinha chegado ainda. Segundo seu Marcão, ele sempre chegava 12:00. Mariana franziu a testa. É verdade. Então ela estava roubando por conta própria também, não só ajudando o namorado? Parece que sim. Foi aí que eu lembrei de uma coisa. Voltei pro vídeo da câmera, rebobinei até a parte em que ela estava mexendo na gaveta. Dei zoom. E foi aí que eu vi. Ela não tinha pegado o relógio do meu pai. Tinha pegado outra coisa. Algo pequeno, retangular. Meu coração gelou. Mari, ela pegou o pendrive. Que pendrive? Aquele pendrive que a gente guarda os documentos importantes. Cópias das certidões, das contas bancárias, senhas. A gente se entreolhou, e eu vi o pânico crescer nos olhos dela, o mesmo pânico que eu estava sentindo. Corri pro quarto, abri a gaveta com as mãos tremendo. Remexei tudo. O pendrive não estava mais lá. Porra! Gritei, socando a cômoda com tanta força que minha mão doeu na hora. Como eu fui tão burro? Como eu deixei isso acontecer? Mariana apareceu na porta do quarto, pálida. Beto, calma. A gente resolve isso. Calma. Calma como, Mariana? Eu estava fora de mim. Aquele pendrive tem tudo. Número das nossas contas, senhas de banco, CPF, RG, cópia da escritura do apartamento. A gente tá completamente exposto. Eu sei, eu sei. Ela se aproximou, colocou as mãos nos meus ombros. Mas a gente surtando não vai resolver nada. Respira fundo comigo. Vamos pensar com clareza. Respirei. 1 vez, 2, 3. Tentando controlar a adrenalina que corria pelas minhas veias. Ok, eu disse finalmente. Ok. Primeira coisa, a gente liga pro banco agora, bloqueia tudo. Todas as contas, todos os cartões. Isso. E depois a gente vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência. E as senhas de e-mail, redes sociais, tudo que estava naquele pendrive. A gente troca tudo. Agora. Hoje mesmo. Passamos as próximas 3 horas num turbilhão. Ligamos pro banco, explicamos a situação, bloqueamos temporariamente as contas. A atendente foi super solícita, disse que ia colocar uma observação de segurança no sistema. Depois ligamos pro gerente, o Rodrigo, que a gente conhecia há anos. Roberto, Mariana, que situação, hein? Ele disse, genuinamente preocupado. Olha, vou fazer o seguinte, vou pedir para a equipe de segurança fazer uma varredura completa nas contas de vocês. Se houver qualquer movimentação suspeita, qualquer tentativa de acesso irregular, a gente bloqueia na hora e avisa vocês. Pode ficar tranquilo. Valeu, Rodrigo. Valeu mesmo. E olha, um conselho, muda todas as senhas, tudo mesmo. E-mail, Facebook, Instagram, Netflix, tudo. E coloca autenticação de 2 fatores em tudo que der. É chato, mas é mais seguro. Sentamos no computador e começamos a maratona de trocar senhas. E-mail pessoal, e-mail de trabalho, redes sociais, aplicativos de banco, lojas online, streaming, tudo. Cada senha que a gente trocava era uma camada a mais de proteção,
mas também uma lembrança dolorosa de como fomos ingênuos. O Lucas apareceu no meio disso tudo, de pijaminha, arrastando o ursinho de pelúcia preferido dele pelo chão. Papai, mamãe, por que a tia Pati foi embora chorando? Mariana e eu nos olhamos. Como explicar para uma criança de 3 anos que a pessoa que ela confiava, que brincava com ela todo dia, era uma mentirosa? Mariana abaixou na altura dele, pegou nas mãozinhas pequenas. Meu amor, sabe quando você faz uma arte e o papai e a mamãe ficam bravos? Ele acenou com a cabecinha. Então, a tia Pati fez uma arte muito, muito grande. Uma arte de gente grande. E por isso ela não vai poder mais vir aqui cuidar de você. Mas eu gosto da tia Pati. Os olhinhos dele começaram a marejar. Eu sei, meu amor. A gente também gostava dela. Mas às vezes as pessoas fazem coisas erradas, e aí a gente precisa se afastar delas para ficar seguro. Ela foi má com vocês? Foi, filho. Foi sim. Ela foi má comigo também? Essa pergunta me partiu o coração. Porque a resposta era complicada. Ela tinha colocado ele em risco, tinha trazido um estranho para dentro de casa, mas aparentemente não tinha feito nada diretamente contra ele. Não, campeão, eu respondi. Com você ela sempre foi legal. Mas com o papai e a mamãe ela não foi. E isso não tá certo. Ele pensou por um momento, depois deu de ombros daquele jeito despreocupado que só criança tem. Tá bom. Então amanhã quem vai brincar comigo? Mariana e eu trocamos outro olhar. Boa pergunta. Amanhã a vovó vem, disse Mariana. E a gente vai procurar outra pessoa de confiança para cuidar de você. Mas com mais cuidado dessa vez, tá bom? Tá bom. Posso ver desenho agora? Pode, meu amor. Ele saiu feliz da vida, e a gente ficou ali, com aquele peso no peito de quem sabe que acabou de perder uma parte da inocência. Na manhã seguinte, terça-feira, fomos direto para a delegacia antes do trabalho. A mãe da Mariana tinha chegado cedo para ficar com Lucas, coitada, toda preocupada quando a gente contou o que tinha acontecido. Eu sempre disse que tem que tomar cuidado com quem bota para dentro de casa, ela resmungou, enquanto preparava café. Hoje em dia não dá para confiar em ninguém, não. Na delegacia, fomos atendidos por uma delegada chamada doutora Fernanda, uma mulher séria, de seus 40 e poucos anos, que ouviu nossa história toda com atenção. Vocês têm as gravações? Ela perguntou. Tenho tudo aqui no celular, eu disse, mostrando os vídeos. E ela confessou. Confessou que estava pegando coisas emprestadas, fez Mariana, com aspas no ar, e que trazia o namorado para nossa casa sem a gente saber. A delegada balançou a cabeça, fazendo anotações. Olha, o que vocês têm aqui é um caso claro de furto doméstico e invasão de privacidade. Com as provas que vocês têm, fica fácil de processar. Vocês querem registrar o BO e seguir com a denúncia? Eu hesitei. Por um lado, queria justiça. Queria que ela pagasse pelo que fez. Mas por outro lado, lembrava dela chorando, falando do filho, da mãe doente. Será que não tinha uma forma menos drástica? O que acontece se a gente registrar? Perguntei. Depende. Se ela devolver tudo, se não houver prejuízo material grande, provavelmente vai responder e pegar uma pena alternativa, serviços comunitários, essas coisas. Mas vai ficar com ficha criminal. Mariana segurou minha mão. Beto, ela colocou nosso filho em risco. Ela traiu nossa confiança da pior forma possível. A gente tem que fazer isso não só por nós, mas para ela não fazer com outras famílias. Ela estava certa. Sempre estava. Registra o BO, eu disse para a delegada. Passamos mais 1 hora ali, dando todos os detalhes, assinando documentos. Quando saímos, já era quase meio-dia. Perdemos a manhã de trabalho, mas era necessário. No caminho de casa, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Seu Roberto? É a Patrícia. Meu corpo inteiro ficou tenso. Coloquei no viva voz para Mariana ouvir também. O que você quer? Eu vim devolver as coisas. A voz dela estava embargada. Tô aqui embaixo do prédio. O porteiro não tá me deixando subir. Fica aí. A gente tá chegando.
10 minutos depois, estacionamos no prédio. Ela estava sentada num banco da pracinha em frente, com uma sacola plástica do lado. Parecia ter envelhecido 10 anos da noite pro dia. Olhos inchados de tanto chorar, cabelo desarrumado, roupa amarrotada. A gente se aproximou. Ela levantou, pegou a sacola. Tá tudo aqui, disse, entregando para Mariana. Tudo que eu peguei. O pendrive, o relógio, as notas, o batom, tudo. Eu não usei nada, juro. Mariana abriu a sacola, conferiu. Estava tudo lá mesmo. E o seu namorado? Ele levou alguma coisa? Perguntei. Não. Ele nunca mexeu em nada. Ele só vinha para comer e descansar. Eu sei que foi errado, eu sei. Mas ele não é bandido, não é gente ruim. Patrícia, você não pode garantir isso. Você mal conhece esse cara. Eu conheço sim. A gente tá junto há 6 meses. 6 meses é nada. E mesmo que fosse, isso não te dava o direito de trazer ele para nossa casa. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Teve um silêncio constrangedor. Depois ela olhou para a gente de novo, e eu vi desespero real nos olhos dela. Vocês vão me processar? Por favor, não faz isso. Eu tenho um filho, eu não posso ter ficha criminal, eu não vou conseguir mais trabalho. Devia ter pensado nisso antes, disse Mariana, firme. Eu sei. Eu errei feio. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não tinha maldade. Eu só estava desesperada, precisando de dinheiro, e achei que se eu pegasse umas coisinhas pequenas, vocês nem iam notar. Mas a gente notou. E olha onde você tá agora. Ela começou a chorar de novo, aquele choro de quem tá no fundo do poço. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. O que vocês quiserem. Eu pago o que vocês tiveram de prejuízo, eu faço o que for necessário. Só não me denuncia. Olhei para Mariana. Vi na cara dela o mesmo conflito que eu sentia. A raiva brigando com a compaixão. Patrícia, comecei. A gente já registrou o boletim de ocorrência. Já tá feito. O rosto dela desabou. Mas, continuei, a gente não vai seguir com a denúncia formal. Dessa vez. Sério. Um lampejo de esperança nos olhos dela. Sério. Mas com algumas condições. O que for. Primeiro, você nunca mais se aproxima da nossa família. Nunca. Se a gente te ver na rua, você vira e vai pro outro lado. Entendido? Entendido. Segundo, você procura ajuda. Psicólogo, assistente social, o que for. Você precisa resolver seus problemas de verdade, não fugindo deles ou roubando dos outros. Eu prometo. E terceiro, Mariana entrou na conversa, você nunca mais faz isso com nenhuma outra família. Porque se a gente souber que você tá aprontando em outro lugar, aí sim a gente vai atrás de você com tudo. Entendeu bem? Entendi. Muito obrigada mesmo. Vocês não vão se arrepender, eu juro. A gente já se arrependeu de confiar em você uma vez. Não dá essa chance pra gente se arrepender de novo. Ela acenou com a cabeça, pegou a bolsa e começou a se afastar. Mas depois de alguns passos, virou. Só mais uma coisa. Pode falar pro Lucas que a tia Pati pediu desculpas? E que ela gostava muito dele. De verdade. Não respondi. Só fiquei olhando ela se afastar, se perdendo no meio das pessoas na calçada, sumindo na multidão. Você acha que a gente fez certo? Perguntei para Mariana. Não sei. Mas a gente fez o que o coração mandou. As semanas seguintes foram difíceis. Tivemos que reorganizar toda a nossa rotina. A mãe de Mariana ficava com o Lucas durante o dia, mas a coitada estava ficando cansada, não era mais tão nova. Cogitamos colocar ele numa creche, mas ele era muito apegado, tinha dificuldade com lugares novos, muita gente. Procuramos outra babá, mas dessa vez com muito mais cuidado. Pedimos referências de verdade, checamos cada uma delas. Ligamos para os antigos empregadores, conversamos com as famílias. Fizemos até uma verificação de antecedentes criminais. Depois de quase um mês, encontramos a dona Irene.
Uma senhora de 50 e poucos anos, viúva, que tinha criado 4 filhos sozinha e agora queria trabalhar cuidando de crianças porque sentia falta de ter criança em casa. O Lucas estranhou no começo, mas aos poucos foi se acostumando. Ela era paciente, carinhosa, mas também firme quando precisava. E o mais importante, era honesta. Mas o estrago já tinha sido feito, sabe? A confiança tinha sido abalada. Instalamos mais câmeras na casa, agora em todos os cômodos. Mudamos as fechaduras, colocamos um cofre para documentos importantes. Ficamos mais paranoicos, mais desconfiados. Uma noite, uns 2 meses depois de tudo ter acontecido, eu e Mariana estávamos deitados na cama, cada um mexendo no celular, quando ela soltou um suspiro fundo. O que foi? Perguntei. Tava pensando aqui. A gente virou aquelas pessoas que desconfiam de tudo e de todos. Não era assim que a gente era antes. Mudou muita coisa. Você acha que a gente vai conseguir confiar em alguém de novo? Tipo, confiar de verdade? Pensei por um momento. Acho que sim. Mas vai demorar. E vai ser diferente. A gente vai confiar, mas com os olhos abertos. É triste, né? Ter que ser assim. Mas é necessário. A gente aprendeu do jeito difícil que nem todo mundo merece nossa confiança. E tudo bem. A gente não precisa confiar em todo mundo. A gente só precisa proteger quem a gente ama. Ela virou para mim, apoiou a cabeça no meu ombro. O Lucas perguntou da Patrícia outro dia. Sério? O que ele falou? Perguntou se a tia Pati estava bem, se ela tinha uma casa para morar. Eu não soube o que responder. O que você disse? Disse que ela estava bem, que tinha conseguido outro emprego longe daqui. Menti, né? Mas não sabia como explicar a verdade para ele. Acho que você fez certo. Ele é pequeno demais para entender essas complicações todas. Mas um dia ele vai entender. Um dia ele vai crescer e vai ter que aprender que nem todo mundo que sorri para ele é amigo de verdade. E isso me deixa com o coração partido. Abracei ela mais forte. Mas ele também vai aprender que tem gente de verdade por aí. Gente como a dona Irene, como os avós, como os tios. Gente que ama ele de verdade, que protege ele. Você tem razão. Ficamos assim por um tempo, em silêncio, só curtindo a presença um do outro. Beto. HM. Obrigada por ter me escutado quando eu falei que tinha algo errado. Muitos caras iam achar que eu estava sendo louca, paranoica. Eu sempre te escuto, amor. Sempre. Eu sei. E é por isso que a gente funciona tão bem. Alguns meses se passaram. A vida foi voltando ao normal, ou ao que seria nosso novo normal. Aprendemos a confiar de novo, mas de forma mais consciente, mais cuidadosa. A dona Irene se tornou praticamente da família. O Lucas adorava ela, chamava de vovó Irene, o que fazia ela derreter toda. Um sábado, estava eu lavando o carro ali no estacionamento do prédio quando seu Marcão apareceu. E aí, Roberto? Tudo certo? Tudo, seu Marcão. E o senhor? Aqui, tocando a vida. Queria te falar uma coisa. Pode falar. Lembra daquela história da babá lá? Meu corpo inteiro ficou tenso. Lembro. Então, outro dia eu estava conversando com o síndico de um prédio ali da rua de trás, e ele me contou uma história igualzinha. Uma babá que foi pega roubando, trazendo o namorado para casa, essas coisas. Sério. Sério. E quando ele descreveu a menina, bateu certinho com a descrição da sua ex-babá. Será que é a mesma pessoa? Senti uma pontada de raiva. Se for, ela não aprendeu nada. Pois é. Eu passei o teu contato pro síndico de lá. Ele vai querer conversar com você, pegar tuas informações do BO que você fez. Claro, sem problema. Mas por dentro, eu estava decepcionado. A gente tinha dado uma chance para ela, acreditado que ela ia mudar, e ela simplesmente tinha ido fazer a mesma coisa em outro lugar. Quando o síndico do outro prédio me ligou, confirmamos. Era a Patrícia mesmo. Mesma descrição, mesmo modus operandi. Só que dessa vez, a família tinha ido direto para a polícia, sem dó nem piedade.
Ela vai ser processada, o cara me disse. Você quer adicionar sua denúncia também? Ia pesar mais contra ela. Pensei bem antes de responder. Parte de mim queria. Queria que ela pagasse por tudo, que não tivesse a chance de fazer isso com mais ninguém. Mas outra parte de mim, aquela parte que ainda acreditava em segundas chances, mesmo depois dela ter jogado dela fora, não conseguia. Não, eu disse finalmente. Minha história fica com a gente. Mas boa sorte com o processo de vocês. Quando contei para Mariana, ela balançou a cabeça. Ela jogou tudo fora. A chance que a gente deu, a confiança, tudo. Mas pelo menos agora ela não vai poder fazer isso com mais ninguém por um bom tempo. Triste, né? Ela tinha um filho, uma família. E preferiu esse caminho. Cada um faz suas escolhas. E cada um tem que viver com elas. Hoje, quase um ano depois de tudo ter acontecido, eu olho para trás e vejo quanto a gente cresceu. Eu, a Mariana, até o Lucas. Aprendemos que confiar é importante, mas que confiar cegamente é perigoso. Que proteger quem a gente ama vem antes de qualquer coisa. Que intuição existe por um motivo, e que quando algo parece errado, provavelmente está errado mesmo. O Lucas agora tem 4 anos. Tá grandão, falante, esperto. De vez em quando ainda pergunta da tia Pati, mas cada vez menos. As memórias das crianças são curtas, e isso é uma bênção. A dona Irene continua com a gente, já virou parte da família. Confiamos nela completamente, mas nunca baixamos a guarda. As câmeras continuam instaladas, não por desconfiança dela, mas por precaução. Porque a gente aprendeu que é melhor prevenir do que remediar. Às vezes, quando tô sozinho, penso na Patrícia. Me pergunto se ela tá presa, se o filho dela tá bem, se ela finalmente aprendeu a lição. Mas depois lembro que isso não é mais problema meu. Ela teve a chance de fazer diferente e escolheu não aproveitar. A lição que fica é simples, mas poderosa. Nem todo mundo que sorri para você tem boas intenções. Nem todo mundo que você abre sua casa vai respeitar esse espaço. E tudo bem ser cauteloso, tudo bem proteger os seus, tudo bem não confiar cegamente. Confiança se constrói com tempo, com ações, com consistência. E quando é quebrada, deixa cicatrizes. Mas essas cicatrizes também nos ensinam, nos fortalecem, nos fazem pessoas mais conscientes e cuidadosas. Hoje, quando olho pro Lucas brincando na sala, feliz e seguro, com a dona Irene por perto, sinto uma gratidão enorme. Gratidão por ter descoberto a verdade a tempo. Gratidão por ter uma parceira como a Mariana, que confia nos instintos dela e não tem medo de falar quando algo tá errado. Gratidão por ter aprendido, mesmo que do jeito doloroso, o valor da vigilância e da proteção. E se tem uma coisa que eu quero ensinar pro Lucas quando ele crescer, é isso. Confie, sim. Abra seu coração, sim. Mas sempre, sempre mantenha os olhos abertos. Porque a ingenuidade tem um preço alto demais para ser pago quando quem você ama está em jogo. A vida continua. A gente continua. Mais fortes, mais sábios, mais cuidadosos. Mas também mais gratos por ter um ao outro, por ter nosso filho, por ter aprendido essas lições antes que fosse tarde demais. E no fim das contas, acho que é isso que importa. Não importa quantas vezes a vida nos derrube, o que importa é quantas vezes a gente levanta. E a gente levantou. Juntos. Como sempre foi, como sempre será.